A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Eu falo diretamente daqui de Belo Horizonte e esse é um momento em que nós podemos compartilhar a palavra do Senhor, podemos ler juntos a palavra de Deus e no final podemos orar uns pelos outros. Eu agradeço você por estar aqui e eu oro ao Senhor para que Ele proteja a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, para que essa semana que está se iniciando seja uma semana abençoada para você, seja um tempo favorável na sua vida, independentemente das circunstâncias que estiverem te cercando. Deus é poderoso para te dar livramento, Deus é poderoso para te dar vitória. Creia nisso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. A irmã Simone disse assim, ó, amém, eu creio. Se você crê, diga amém, no nome de Jesus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. No final da mensagem, nós vamos orar juntos. Amém? Nós estamos fazendo uma reflexão no livro de Salmos. Todos os dias desse mês, até o final do mês, eu estou lendo um salmo junto com você e nós estamos refletindo e estamos orando sobre a palavra de Deus. E eu convido você a acompanhar essa mensagem, portanto, até o final. Se você perdeu alguma das reflexões, aqui na descrição do texto eu vou colocar um link que vai enviar você para a nossa playlist, para uma playlist com todas essas mensagens que foram gravadas aqui no livro de Salmos. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria que você escrevesse uma frase aqui. Salmos 29 é sobre o salmista fala bastante sobre a voz de Deus. Então eu gostaria de pedir que você escrevesse isso pela fé. E isso ajuda também a impulsionar a mensagem. Escreva a seguinte frase: eu decido ouvir a voz de Deus. Escreva isso. Eu decido ouvir a voz de Deus. E aí depois você pode colocar o seu pedido de oração ou qualquer outra coisa que você queira escrever nos comentários. Mas escreva isso. Eu decido ouvir a voz de Deus. Eu estou pedindo aos irmãos em todos os vídeos, além de se inscrever no nosso canal, de deixar o like, de compartilhar a mensagem, que você conheça a nossa loja online, Minuto com Deus. Se inscreva no nosso canal e também conheça a nossa loja online, que é minutocomdeus.net. minutocomdeus.net. Eu estou vendo aqui a Valéria do Dimitri escreveu ali: eu decido ouvir a voz de Deus. Obrigado, Valéria, paz do Senhor. Um grande abraço para você, para o Dimitri. E em breve a gente precisa se encontrar, né? Precisa colocar a conversa em dia, precisa se encontrar e depois combina lá com a Alessandra para a gente se encontrar. Amém? No nome de Jesus. minutocomdeus.net é a nossa loja online. Lá você tem essa caneca aqui, né, que ficou muito linda, e você tem os nossos livros. E se você ainda não adquiriu, adquira esse livro aqui, ó. O Seu Tempo é Agora. Esse livro ele tem 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para você poder fazer aí o seu momento devocional. Bom, vamos à leitura então do livro de Salmos, Salmos 29, hoje é dia 29, e eu quero ler com você Salmos 29. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força.
Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. E aí, a partir do verso 3, ele começa a falar da voz do Senhor. Ele diz assim, olha, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Eu vou parar aqui no versículo 5. Desculpa. Esse é um salmo de Davi, é um salmo escrito por Davi. E Davi, além de ter sido pastor de ovelhas, além de ter sido um rei, um guerreiro, Davi era, antes de tudo isso, um adorador. E essa característica de adorador é a mais presente em Salmos, é a que nós mais podemos observar aqui. Ele sempre exalta e glorifica a Deus em várias composições de Salmos. E isso também é encontrado aqui em Salmos 29. A mensagem central desse salmo é a voz do Senhor. Por isso eu pedi que você escrevesse aqui nos comentários: eu decido ouvir a voz do Senhor. O poder da voz de Deus é destacado de Gênesis a Apocalipse na Bíblia, porque a palavra dele é um instrumento usado para criar e para sustentar o universo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha, o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então eu quero aproveitar essas palavras aqui de Davi, que exaltam a majestade de Deus, a glória de Deus, e que falam sobre o poder que tem a voz do Senhor, e desafiar você a passar a ouvir e a considerar a voz de Deus. Em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, verso 27, Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, aqueles que são cuidados, que são guiados por mim, eles ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esse é o maior segredo da vida cristã. Ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela. Às vezes, o que tem acontecido na nossa vida é que nós ouvimos mais a voz das pessoas, ouvimos mais a opinião das pessoas, ouvimos a voz do diabo, mas não ouvimos a voz de Deus. E para todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos considerar e seguir a voz de Deus. Então, eu me lembrei aqui de uma passagem, né, em Gênesis, enquanto eu preparava essa palavra aqui. Lá em Gênesis, lá na criação, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Deus falou com eles. Deus já deixava clara para o homem e para a mulher a sua voz. E Deus disse em Gênesis capítulo 2, nos versículos 16 e 17, o seguinte. Deus falou para o homem o seguinte: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Era uma ordem de Deus, uma orientação, e seguida de uma explicação e de uma consequência. Deus estava dizendo, olha, você pode comer de qualquer
de qualquer fruto, de qualquer dessas árvores, a não ser dessa aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, você morrerá. Então, estava muito nítida, muito clara a ordem de Deus, a voz de Deus se expressava de uma maneira muito clara para o homem. Mas aí, no capítulo seguinte, em Gênesis 3, a gente percebe a mulher conversando com a serpente, que na verdade era Satanás. E aí, disse assim, a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha só, o diabo estava colocando dúvidas na mente de Eva. E até hoje Satanás usa esse artifício para nos derrubar. Deus, ele fala coisas a nosso respeito na palavra. Deus dá orientações para nós. Deus mostra um caminho a seguir. Mas aí vem o inimigo, distorce a palavra de Deus, coloca dúvidas em nosso coração e nos faz cair e nos faz tropeçar. Deus disse assim, olha, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E no verso 4, a serpente disse assim, certamente não morrerão. Ele estava contradizendo a palavra de Deus, Satanás estava contrariando a palavra de Deus, colocando dúvida no coração do homem e da mulher. Então, até mesmo Davi, que sempre exaltou a Deus, que sempre foi um adorador, que sempre se deixou ser direcionado pela palavra do Senhor, ele teve os seus momentos de fraqueza, de dúvida, momentos em que ele deu mais ouvidos à voz dos seus desejos do que à voz de Deus, e isso determinou a sua queda. Esses momentos levaram Davi a pecar, e as consequências do seu pecado foram terríveis. Não afetaram somente a vida dele, mas afetaram a sua descendência, afetaram o seu reinado. Então, esse é o ensinamento que nós podemos tirar aqui, né, que pelo menos eu tirei de Salmos 29. Eu convido você depois a ler todo esse salmo e pedir ao Espírito Santo que também ministre ao seu coração. Deus fala comigo de uma forma, irmãos, mas Deus pode falar com você de outra forma. O que Deus me falou aqui é a respeito do poder, da majestade, da soberania, da voz de Deus. Mas Deus pode falar com você de outra maneira. E o que Deus ministrou ao meu coração é que muitas vezes nós temos considerado mais a voz do inimigo, a voz das pessoas, do que a voz de Deus. E é isso que eu quero deixar aqui para você. A voz do Redentor não é importante somente para nos livrar do pecado, mas a voz de Deus é importante para nos orientar, para traçar os nossos planos, para nos livrar das armadilhas do inimigo, e ela certamente vai nos oferecer plenitude de vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero nesse momento orar por você, orar pela sua família, orar pela sua vida, pedir ao Senhor que a sua semana seja uma semana favorável, seja uma semana de vitória. Então, se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama e um Deus que fala conosco. E a Tua voz, Senhor, é maravilhosa. Nós que somos ovelhas de Jesus, reconhecemos a voz dele e nos deixamos ser guiados por ela. Deus, não permita que outras vozes prevaleçam na nossa mente e no nosso coração.
Não permita que a voz do inimigo determine as nossas escolhas. Não deixe que a voz de Satanás abafe a voz do Senhor, a voz do teu Espírito Santo, que precisa ecoar dentro de nós. Nós atribuímos ao Senhor toda glória, toda força, toda honra. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é aquele que criou o mundo e que sustenta o universo com a tua voz, com a tua palavra. Ó Deus, que nós possamos fazer as escolhas certas na nossa vida. Que nós possamos ser direcionados pelos teus princípios, pela tua palavra. Ouvir de uma forma nítida, de uma forma clara, a tua voz. E não a voz do inimigo. E não a voz das pessoas. Porque muitas vezes temos feito escolhas erradas na tentativa de agradar os outros, mas nos esquecendo que importa agradar a Deus e não aos homens. Nós oramos, Senhor, te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um ótimo final de domingo para você, um ótimo início de semana. Seja abençoado, seja próspero, seja próspera. Encare a sua semana com coragem, sem medo. Deus vai honrar as suas escolhas, as suas decisões. Toda a obra das suas mãos será bendita no nome de Jesus. Todos os dias eu estou postando vídeos novos aqui. Às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Eu espero por você. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.